quem dirá conseguir aqui? Você perde a autoridade muito fácil. Hoje em dia, a sociedade está pegando a autoridade dos pais, de vocês que tentam educar os seus filhos, e está dando para terceiros. Hoje em dia, você já não pode mais dizer o que o teu filho pode fazer, diz que vai traumatizar a criança. Você não pode mais educar, corrigir, que a criança vai ficar traumatizada. Então, eu fiquei traumatizado. Porque a minha mãe é cajado que está em ovelha. Ela não tinha perdão, para ela não tinha argumentos, para ela a palavra dela ler e ela sentia si. E hoje em dia a gente não está mais vivendo isso. A gente não está mais olhando a palavra de Deus, entendendo que Deus deu a autoridade para a gente buscar pela nossa casa. E esquecemos das pessoas que nos cercam, que são a nossa família. A gente acha que a nossa família se resume a estar debaixo apenas do nosso teto. Nossa família, nossos vizinhos, os da frente, os de trás, os dos lados. Você tem que orar por eles, mesmo que às vezes dá vontade de esganar, porque eles provocam. Mas eles são a sua família. Não importa o que você acha. No momento em que Cristo morreu no Calvário pela gente, transformou todos nós em irmãos. Esse centurião romano fez algo que ninguém em Israel fez. Ele abriu as portas para que a gente pudesse decorar. Até então, porque Jesus ele veio para Israel, o Deus de Israel. Nós não somos israelitas, infelizmente. Queria ser, mas não somos. E por causa disso, Jesus só veio para eles. Mas por causa da fé do centurião romano, passou a ser para nós. E mais, o centurião romano, um romano, que era a maior autoridade em Israel naquela época, ele era a maior autoridade. Então o centurião romano naquela época era o capitão, ele tomava conta da província. Então ele podia pegar no braço de Jesus e falar: vem, tu vai curar meu servo. E Jesus não poderia fazer nada porque era judeu, estava debaixo da lei. Porém, se a gente parar para pensar, se ele vai buscar Jesus e implorar para que ele cure o servo é importante para ele, é um amigo. E como o subtítulo fala, ele é temente a Cristo, o que significa que ele é convertido. Quem não garante que foi esse servo que converteu ele no processo? E que hoje ele vê o servo como um irmão, talvez mais próximo do que os próprios parentes dele, ao ponto de ele não conseguir mais ver o seu servo, o seu melhor amigo, sentir dor, sofrer, ficar paralítico ou até mesmo morrer. Deve ser uma coisa horrível para ele ver o homem que conseguiu apresentar um Deus vivo para ele partir. Então ele queria que esse amigo dele, essa família dele, fosse curado. E isso a gente não consegue fazer hoje em dia. A gente perdeu essa autoridade. Essa autoridade que foi dada para a gente desde Gênesis, a gente perdeu. O que mudou entre nós e eles? O que a gente tem de diferente dos outros que vieram antes da gente? Nada. A gente ainda tem uma vantagem, tem o Espírito Santo, que antes de Jesus era só a lei. Ou você cumpria a lei ou apanhava. E não fazia diferença quem você fosse naquele momento. Se você não cumprisse a lei do Velho Testamento, você apanhava. Então a gente acredita que a autoridade dada por Deus é feita de que forma? Ele dá autoridade para a gente, determina que a gente tem que fazer e a gente faz. Porém, existe um momento, e isso minha mãe pode testemunhar, em que você perde a sua autoridade para deixar o seu filho errar, que é o momento dele aprender. Eu vou dar um exemplo vivo. Meu primeiro casamento, antes de eu casar, minha mãe virou para mim e falou assim: casa não é para você casar. Ela usou a autoridade dela de mãe. Ela sentou e conversou comigo. Eu dei ouvido à autoridade dela? Não. Eu ignorei. Eu achava que eu era bom o suficiente para decidir por mim. Me casei. A minha irmã passou 5 dias na minha casa depois do meu casamento. Ela vai lá passar 15 dias. Ela não aguentou ficar 5 dias debaixo do mesmo teto com a minha esposa. Eis nível de humilhação, ofensa, maus tratos, a minha mãe já tinha visto. E eu não dei valor à autoridade dela. Tive um relacionamento recente e ele estava prestes ao fim. Eu fui traído. E a pastora Edna teve a revelação. Ela usou a autoridade dela, conversou comigo. Para mim, ela é uma segunda mãe. Ela botou no carro de livro de história. Dei ouvido a autoridade dela. Me surpreendi de novo. Eu aprendi da pior maneira que quando você conhece alguém que tem autoridade e não
escuta, Deus deixa você pagar por isso. Não importa quem você seja, se você não der ouvido à autoridade máxima, você vai pagar o preço. Determina para você, eu sou a autoridade máxima em minha casa. Pode determinar. Eu sou a autoridade máxima na minha casa, abaixo de Deus. Então, quando Deus falar assim, o pastor fala com você, escuta. Por mais que você não queira, escuta. Avalie, pese e entenda que Ele está fazendo isso para o seu bem. Quando seus pais chegaram a conversar com vocês sobre qualquer coisa, avalie a decisão que o teu pai está tomando. Entenda o que o teu pai quer para você, porque ele tem uma autoridade dada por Deus para que você venha a ser abençoado. Então, se você escuta e entende, você será abençoado. Aleluia! Porque hoje em dia funciona assim, pastor. A mãe faz a comida, passa o dia inteiro dentro do domingo fazendo a comida e grita, a comida está pronta. O abençoado por Deus não tem temor nenhum, fala, o que é que tem para comer? No meu tempo, perguntar o que tinha para comer, minha mãe respondia, comida. Só comida. Aí de mim se não sentasse na mesa. Porque ela ia me deixar com fome até a janta. Porque ela tinha a convicção, eu fiz a comida para você comer. Hoje em dia não, hoje ele pergunta o que tem para comer. Se a mãe der uma resposta que ele não gosta, ele fala que não vai comer. Aí a mãe pega e dá autoridade para o filho. Vai para a cozinha, faz o que ele quer para comer e, se possível, dá até na boca. Você vai para o mercado e você já viu. O filho correndo para baixo, para cima, o pai faz o quê? Pega o celular, dá uma criança, para ter paz, para poder fazer compra. Aí o celular vai e educa a criança. Ele pega, abre uma rede social aleatória e começa a assistir vários vídeos. E quando você vê que a filha está te dando uma resposta atravessada, ele está dizendo que você não sabe. E pior, ainda vai dizer que Deus não existe. Porque muitos não perceberam, mas a maioria dos influenciadores estão falando que Deus não existe. Que tudo é um acaso. Que tudo surgiu do nada. Mas a verdade é que ele só vem camuflar. O inimigo, ele está mais interessado nisso aqui. Destruindo isso, ele destrói toda uma geração futura. Aí, nós largamos a educação, porque a rede social fala que você não pode mais bater, mas a Bíblia diz que você pode. A rede social fala que você não pode corrigir, mas a Bíblia fala que pode. E aí você entra em conflito? Não. Ignora a rede social, você fica, segura na mão de Deus e vai. Não olha nem para trás. Se você olhar para trás, você vê que está tudo salvo. A regra é simples. Deus criou 10 mandamentos. Cristo veio e te mostrou que você só precisa aplicar 2. O maior de todos os mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo maior: amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você pegar o segundo, você vai entender que Deus fala: ame o teu irmão, como se fosse você. Cuide dele, como se você estivesse cuidando de você. Porque se você estiver cuidando do teu irmão, você não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar. Pior, você não vai enganar ele. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não vou falar a verdade para ele porque eu posso magoar. Poxa, a gente é feito de cristal e com um toque quebra. Hoje em dia a gente tem 3 gerações. A geração Nutella, que é uma geração muito fácil de manipular. A gente tem a geração cristal e uma nova geração que está surgindo, que é uma geração sem opinião. O que você falar para eles aceitam, mas se você falar disso aqui, eles falam que não existe. Primeiro que eu já ouvi falar que a Bíblia tem que ser atualizada. Eu acredito que não. É um dos livros mais antigos, se não for o mais antigo, e ele não precisa ser atualizado. É um manual de instrução para toda a vida. Talvez tenha algumas coisas que você não gosta, tem. Porque se Deus tivesse tudo que você gostasse, seria bem mais fácil. Então ele vai confrontar você, vai tentar matar aquilo que você acredita, para que você possa acreditar naquilo que você tem que acreditar. Porque a gente tem muito do nosso, não que eu consigo fazer, que eu posso fazer, e esquece que a gente não consegue fazer nada. O irmão pegou essa palavra, e ele falou assim: Deus quer que você volte a acreditar. Agora é a parte do mim. Eu fui para a minha antiga igreja essa semana e eles retiraram o último domingo, alegando
equívoco, ele transformado em evangelista. Transformado foi a palavra. Eu achei estranho, mas foi essa palavra. Vou repetir de novo. Eu fui transformado em evangelista. A minha namorada, ela me prometiu. Eu estava transformado. Não me convidei para a igreja. Tiraram. Pegaram minha carteirinha. Chegaram. Mas o que mais me matou foi ouvir do meu antigo pastor a frase: você nunca foi um homem de Deus. Eu entendo que eu bati muito de frente com a minha antiga igreja. Infelizmente não vou falar o nome da igreja correta, mas eu bati muito de frente. Tinha coisas que eu não concordava. Eu acho que a igreja não é lugar de desfile. Eu acho que quando o teu irmão está perecendo, você tem que ser o primeiro a tentar ajudar, a orar. Ele faz parte da sua família, faz parte do seu cotidiano. Você vai para casa, você não lembra o nome dele, mas ora por ele, busca por ele. E quando eu confrontei a primeira vez o pastor, ele falou que eu estava sem papel. 6 meses no ano. Segunda vez que eu confrontei o pastor, ele falou que eu estava levantando um motim na igreja. 6 meses no ano. Foi quando eu conheci ela. Levanta, tia bonita. Levanta. Essa mulher de Deus. Foi quando eu conheci ela. Eu estava muito preocupado. E ela me falou como se eu fosse essa mulher dela. Ela me aconselhou você não. Ela cuidou de mim. Ela tratou de mim como se eu fosse essa mulher dela sem mesmo me conhecer. Tudo bem que a gente brigava muito. Tinha umas certas divergências de opinião, mas ela foi a minha família naquele momento, porque eu não queria trazer problema para minha mãe. Minha mãe já tinha curado algumas feridas minhas, terríveis, por sinal, por causa do relacionamento. Eu não queria trazer mais problemas, porque eu ainda estava entrando no outro amor. Então, sobrou para ela, Deus deu para ela essa tarefa abençoada, de cuidar dessa pessoa que sou eu. Mas, depois de me militar, ela falou para mim que o carro não faz o homem. O que faz o homem é a fé. É a determinação que ele tem no coração dele. É o querer dele. É o buscar dele. O querer. Eu, nesse momento, eu tenho que deixar bem claro que eu desisti. Falei, não sou, então tá bom, tá ótimo. Larguei de mão, não queria mais saber de Deus. Eu já ia voltar para estar caseiro de novo, né? Eu peguei toda a autoridade que eu consegui juntar com ela e já ia jogar no lixo. Eu ia abandonar tudo de novo. Ela só precisou de 2 palavras. Quer voltar para onde você veio? Não estava imundo, estava sujo, estava quebrado. Quer voltar para lá? Eu queria saber se você voltar para lá, o inimigo te leva. O inimigo já te quer. Primeira palavra. Segunda palavra, para de chorar. O choro por uma noite. A alegria vem pela manhã. Então para de chorar. Tu chora hoje, amanhã tu tem que estar rindo. Tem que estar feliz. Tem que estar louvando. Tem que estar buscando. E por mais que seja doloroso, como o pastor falou, vem para a casa de Deus. Aqui Deus cura, sara, liberta. Talvez te bata um pouquinho mais para você entender que você está fazendo birra, está de pirraça. Então, a gente sabe que a gente tem a autoridade que Deus deu. A gente sabe que a gente tem amor o suficiente para buscar por aqueles que são da nossa família, por aqueles que não são. Façam a segura fé. E o principal, a gente tem que ter a fé inabalável. Só que eu quero deixar claro para vocês, irmão, fé sem obra é morte. Não adianta você ter fé, buscar em casa e achar que está tudo bem, que não vai funcionar. Vem parado. Vem para cá, vem para poder. Vem trabalhar. Porque você precisa. Tá? E não adianta você ter obra sem a fé. Vai ser vazia. Não vai ter valor nenhum. Deus quer o conjunto da coisa. Ele quer os dois. Se você não pode dar os dois, também não pode dar aquilo que você merece. Então, vou me fundar, mas agradecendo a postura da sua comunidade. Tremi que nem parabéns. Tá? Não tem costume de pegar para os caras. Quando a senhora chegou para o pastor e não me preparou, falou assim: ele vem na quinta-feira, eu gelei. Cheguei no serviço, o cara falou para mim, meu chefe falou assim: presta atenção agora. Você tem que escolher sábado ou quinta. Sábado é tua avó, quinta-feira também. Só que quinta-feira eu vou ter que te colocar aqui
trabalha, sai correndo, aprende. E Deus te ajude a conseguir chegar com esse trânsito que tem por aqui. E realmente foi difícil. Então, para finalizar, eu quero deixar claro que essa palavra, ela não foi preparada pelo que eu queria. Quando minha mãe deu a notícia, no domingo eu cheguei em casa, eu olhei e a palavra mudou. Na segunda ela mudou, na terça ela já era outra completamente diferente. Somente na quarta, nervoso, que eu cheguei de madrugada e falei, agora Deus, um pouco de um entendimento. Aí ele me deu o Centurião Romano, que é uma palavra que eu acho muito gostosa de se ler, porém, eu quase entreguei ela baseada na fé. O Deus teve que chegar aqui, não é só fé, é autoridade, é amor. Tem muito mais do que só fé nessa palavra. Ele conseguiu mostrar para mim um livro que supostamente eu conheço, e eu aprendi um pouquinho mais. E vou aprender cada vez mais em cima disso. Então agradeço a oportunidade, as palmas